Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Sempre aqui fazendo o nosso programa Plantão Médico e trazendo informações interessantes. Na semana passada falamos da vacinação de gripe. Hoje vamos falar de asma. Asma que leva aí muitas crianças aos consultórios, aos pronto atendimentos, às vezes necessitando até de internação, né? E a asma, a gente também fala bronquite asmática, né? A gente chama de asma ou bronquite asmática. Ela é uma doença que acomete os pulmões, acompanhada de uma inflamação crônica dos brônquios. Então a asma é uma doença crônica, né? Os conhecimentos iniciais sobre a doença eram restritos, mas com os avanços da medicina nas últimas décadas, passou-se a conhecer melhor suas causas, mecanismos envolvidos, surgindo novos medicamentos e tratamentos. No entanto, apesar de todos os progressos, a asma ainda hoje é uma doença problemática que pode levar à morte, nos casos mais graves. Caracteriza-se por um processo que afeta todo o organismo, e não somente as vias aéreas. Aumenta a produção de secreção nas vias aéreas inferiores e prejudica a passagem do ar, porque a pessoa, o asmático, ele tem aquela tosse, uma tosse frequente, uma tosse seca, frequente, prolongada, geralmente durante a noite, né? Nem sempre com catarro, muitas vezes a tosse é seca, né? Vem aquele chiado, a pessoa cheia e fica com falta de ar, aquele cansaço, dispneia, aquela opressão no peito, aquela, às vezes com dor no peito, dificuldade para respirar, para encher os pulmões de ar. Esses sintomas podem aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. Às vezes tem asmático que só tosse que nunca acaba. E já tem outros asmáticos mais clássicos que chia demais quando tem as crises. Então a existência de tosse crônica ou falta de ar ao praticar exercício físico podem ser sintomas de asma. A pessoa fala assim, eu fui praticar o exercício, fui na academia, não aguentei. Bom, tem que olhar muita coisa, pode ser que eu tenha um problema cardíaco, mas pode ser que tenha um problema de asma, né? Pela história que o paciente conta e por observações feitas durante o exame clínico, nós vamos fazendo o diagnóstico. Então o paciente chega no consultório cansado, chiando muito, aquele tórax, né, timpânico grande, cheio de ar, rinite alérgica muitas vezes, chega tossindo, mas também com espirro, com catarro no nariz, coceira no nariz, um quadro de rinite alérgica, nariz entupido, né? Às vezes uma obstrução intensa, né? E a gente, colhendo a história, vê que também existem parentes, né, com doença alérgica, com rinite alérgica e até com própria asma. Então, a asma tem uma certa tendência de ocorrer em mais de um membro da família. Exames para alergia e prova de função respiratória auxiliam no diagnóstico. Muitas vezes a pessoa tem asma porque tem alergia a ácaro, a fungo, né, a mofo, etc., né? E tem, às vezes, você faz um esquema, descobre ali o que ele tem alergia e pode até, de repente, fazer uma vacina e ele ter uma melhora, né? Então, a asma ela pode ser desencadeada por vários fatores. Por exemplo, poeira, principalmente a poeira úmida de casa, né? O ácaro, que frequentemente está nas roupas de cama, o fungo, que tá, o mofo, né? Pólen das plantas, fezes, né? Às vezes fezes de animais domésticos, né? Que ressecam ali, pelos de animais, terrível. Quem tem asma não pode ter esse cachorro peludo dentro de casa, o cachorro deita em cima da cama, vai no sofá, roça na pessoa. E a pessoa asmática, como é que vai conviver com isso? Não tem condição, tem que tirar os animais. Animais, cachorro, gato, passarinho, tem que tirar fora, né? Às vezes a pessoa asmática também tem problema de infecções repetidas, essas viroses, que às vezes pode despertar asma. Ele não está em crise, mas pega um vírus aí, uma gripe, ou um resfriado, daí a pouco aparece uma crise de asma. Pode, inclusive, durante a asma ter um episódio de sinusite, né? Às vezes o tempo mudou, o tempo esfriou de uma vez, quebrou a imunidade da criança, pode dar uma crise dessa. Fumaça, poluição, fumaça de cigarro,
fumaça de lenha, cheiro forte, cheiro de cera, perfume, né? Às vezes até o próprio esforço físico pode desencadear uma asma. Também o aspecto emocional, uma crise emocional grande, uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, pode desencadear uma asma, né? A exposição ao ar muito frio, está dentro do ambiente de casa, aquilo tudo no ar assim, tranquilo, sai de uma vez, numa corrente fria, pode desencadear uma asma, uma crise. Existem também alguns tipos de medicamentos que podem desencadear asma, por exemplo, os beta-bloqueadores, né? Há alguns alimentos, quando a pessoa tem refluxo gastroesofágico, quer dizer, a comida vai para o estômago, ele tem um refluxo, a comida vem para o esôfago, vai para a garganta e ali pode, de repente, começar uma crise. Causas hormonais também, fatores relacionados ao trabalho. Às vezes a pessoa trabalha com uma série de poluição dentro da empresa, com carvão, com fumaça, ou mesmo da escola. A escola tem mofo nas paredes, né? E tem asma provocada por outras doenças, né? De repente a pessoa tem uma bronquite crônica, que desperta também crise de asma, né? O tratamento da asma baseia-se nas medidas de higiene do meio ambiente, né? Então a pessoa não tem que sair dessa situação de não pegar mofo, cheiro forte, cera, perfume, lãs, animais, nada disso. Usar edredom em vez de cobertor de lã, evitar os cobertores de lã, né? Lavar a roupa toda semana por causa do ar que fundo que fica na roupa, tem uma série de medidas. Então a gente tem que melhorar o meio ambiente e usar medicamentos e às vezes até fazer umas vacinas para alergia. Descobrir os alergênios, fazer uma vacina para vacinar a pessoa contra aqueles alergênios. A maioria dos pacientes é tratada com 2 tipos de medicação. A medicação chamada controladora, na hora da crise, e aquela de manutenção, que serve para prevenir o aparecimento dos sintomas e evitar as crises de asma, né? E, é lógico, a medicação de alívio ou de resgate, uma criança chega, ou um adulto chega chiando no pronto atendimento, tem que tirar ele daquela crise. Ali se alivia rapidamente, né, os sintomas dele. As medicações controladoras reduzem a inflamação dos brônquios, diminuem o risco de crise de asma e evitam a perda futura da capacidade respiratória. O uso correto da medicação controladora diminui muito ou até elimina a necessidade de medicação de alívio, né? A bombinha, chamada bombinha, que todo mundo conhece como bombinha, é a maneira como as pessoas chamam essas medicações que devem ser inaladas, aspiradas, no tratamento da asma, né? Aquelas bombinhas que tem aquele spray, esse nome vem desses primeiros dispositivos que surgiram e ainda existem. Na verdade, bombinha quer dizer o recipiente que é utilizado para armazenar os diferentes tipos de medicamento. Quer dizer, o medicamento que tem na bombinha é que é realmente o produto essencial para melhorar e hoje é um dos mais usados e mais eficientes. A poeira doméstica, como é que a gente vai fazer prevenção? Igual eu estava falando, a poeira doméstica é formada por uma mistura que inclui pele morta, que cai das pessoas, fibras de carpete, móveis estufados, terra trazida pelo sapato, partículas trazidas pelo vento de fora da residência, vegetais, fungos, né? Bactéria, caspa, insetos, ácaros, né? Que são seres microscópicos. É considerado o principal agente desencadeador da alergia de crise asmática. E por isso o ambiente deve ser o mais higiênico possível, a fim de evitar que a pessoa entre em contato com esses elementos. É recomendado que não haja fumantes no ambiente domiciliar. Animais devem ser mantidos fora de casa ou, no mínimo, não entrar nos quartos de dormir. A maioria dos pacientes inicia a recuperação em cerca de 7 dias e se restabelece totalmente. Entretanto, crianças podem desenvolver alterações respiratórias crônicas e tornam-se mais propensas à asma no futuro. Entre os adultos a partir de 60 anos, a recuperação é mais lenta e pode trazer, além de maior risco para eventos cardiovasculares, importante e progressiva perda da qualidade de vida. Quanto mais avançada a idade, maior a vulnerabilidade. O vírus sincicial respiratório é transmitido pelas secreções do nariz ou da boca da pessoa infectada por contato direto com gotículas. A transmissão começa 2 dias antes e aparecem os sintomas e só termina quando a infecção está completamente controlada. O período de maior contágio são os primeiros dias de infecção. A incubação varia de 2 a 8 dias, em média 4 a 6 dias. Então isso é para falar que o vírus sincicial respiratório também pode despertar crises graves de asma e ele está muito frequente nessa época, né?
Deixar o ambiente de convívio diário, principalmente o quarto, bem limpo e arejado. A limpeza deve ser diária, com aspirador de pó de preferência que tenha filtro, né? E pano úmido, sem produtos com cheiro forte. Não usar vassoura nem espanadores, pois espalha a poeira fina que ficará em suspensão e voltará a se depositar. Retirar tapetes, cortinas, almofadas, estantes com livros velhos, enfim, tudo que facilite o acúmulo de pó. Então, sobre asma, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129